Fala pessoal, beleza? É o seguinte, um dos temas mais pedidos no meu canal, que a galera manda mensagem sempre falando sobre refilar carnes, falando sobre a limpeza, o toalete das carnes, e eu separei umas carnes aqui para mostrar para vocês um pouco sobre essa manipulação, sobre essa limpeza e esse toalete. Vamos lá pessoal, é o seguinte, quando se fala na parte de refilar carnes, primeira coisa a gente precisa entender que depende a carne que você vai tratar, a quantidade de sebo ou de mochiba ou de excessos de gordura que você talvez tenha que retirar e de lugar para lugar. Tem açougues ou frigoríficos ou mesmo casas especializadas que tem um padrão de retirar um nível de limpeza. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala em mochiba, sebo, essas pelanquinhas, ou uma parte como essa de trás aqui, que é uma parte de sebo da carne, junto com essas membranazinhas, ou com nervos, ou algum tipo de fibra indesejada na carne, alguns locais acham por bem fazer essa limpeza, outros acham que não tem que tirar tanto. O que precisa entender é o seguinte, que tem coisas que faz parte da carne e outras não. Aquilo que não faz parte da carne, que você optar por retirar, você vai ter uma carne mais limpa, que é quando a gente fala de limpeza da carne, né? Você vai ter uma carne mais limpa, automaticamente o seu cliente vai pagar mais por essa carne, porque o seu nível de perda é maior. Então, hoje quando se fala em perda de um animal mediano, de tamanho, de uma cobertura de gordura razoável, a gente tem aproximadamente aí 20, 25%. Isso depende muito do animal, depende muito da raça, da cobertura de gordura, né? Mas vamos falar em torno de 20% de perdas, isso de uma limpeza normal. A maioria dos açougues, supermercados, eles meio que tem um padrão de não exagerar na limpeza e deixar algumas coisas para o consumidor pedir que seja retirada, e outros já retiram muito mais e já vendem a carne daquela maneira. Então assim, precisa criar o seu perfil, a maneira, eu vou mostrar para vocês aqui a maneira que eu deixaria a carne no ponto de manipulação. Provavelmente alguns de vocês vão falar, mas eu acho que ainda faltava limpar mais. Outros, eu acho que limpou demais, porque às vezes você já tem um comércio, você já trabalha, você pode falar que eu limpei a carne demais. Então assim, entenda o seu público, como eu falo sempre, porque dependendo da sua região, você vai ter uma carne mais trabalhada, mais limpa, só que uma carne de um valor muito mais alto, porque afinal você pagou por esse produto e você precisa retirar, e você vai retirar. Então, você precisa agregar valor a essa carne por ela estar numa limpeza um pouco maior. Beleza? Então, eu separei algumas carnes aqui, eu separei uma fraldinha, patinho, um contrafilé e um colchão duro. Ambos com mochiba, ou pelancas, como desejar, sebos, nervos aqui laterais. Então assim, cada um na sua particularidade, mas todas necessitando de tirar toda essa parte. Então a galera me pediu muito essa questão do refilar aí de algumas peças. Eu não vou mostrar aqui para vocês todas as carnes, mas eu quero que vocês entendam que o que a gente tem numa carne, a gente pode ter em outra, ou alguma coisa semelhante, e dá para a gente poder trabalhar. Deixa eu deixar aqui de lado esse contrafilé. Começar aqui do patinho. Patinho, uma peça traseira. Aqui foi retirado na desossa um pedaço aqui da rótula do joelho. Não necessariamente tem que ter isso aqui, tá? Você pode tirar sem ela. É que na desossa foi retirado aqui junto. E aí eu vou retirar toda a parte de sebo, de mochiba. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, retirar toda essa parte aqui de trás. Então, entenda bem, quando eu faço a limpeza, eu tenho que ter o maior aproveitamento da carne, então eu não posso ter desperdício. O que eu consegui, por exemplo, como isso aqui, eu vou retirar a parte de baixo e eu vou tirar um pedacinho de carne, depois eu tenho outras finalidades para essa parte que eu estou retirando. Isso aqui vai ser tudo separado, vai ser tudo limpo, tá? Então, entendam a carne como ela está, para a gente fazer um antes e um depois, tá vendo? Então, tudo isso aqui eu vou retirar. Isso aqui, que vocês estão vendo, às vezes é
pode acontecer com o gado algum sanguezinho que fica aqui, que às vezes é um machucadinho que acontece, isso é natural de algum gado ter. Depois a gente teria que entrar com a faca um pouquinho mais e fazer essa retirada aqui, ó, tá vendo? Às vezes algumas entram mais para dentro da carne e a gente precisa retirar tudo isso aqui. Então, por exemplo, ficou um pedaço da rótula aqui, eu já vou fazer a separação. Ó, vou cortar aqui contornando a carne. E já vou fazer a separação dessa rótula, ó. Depois, igual eu falei, o que sobrou de carne aqui a gente vai limpar. Vocês estão conseguindo pegar todos os detalhes? Vamos tentar mostrar o máximo aí dos detalhes para vocês, ó. Para chegar num ponto, é aquele ponto onde a carne vai para o balcão, tá? Ó, todas essas laterais aqui, ó. Algumas membranazinhas dentro do animal é natural que fique, tá? Isso falando de um padrão normal aí. Algumas membranazinhas às vezes não são retiradas por muitos locais aí. Importantíssimo isso aqui ser tudo contabilizado, tá? Então ser tudo pesado, para você saber inclusive aquilo que você está desprezando, né? Aquilo que você vai jogar fora, que o seu cliente não vai pagar por isso. E aí, quanto que isso está te custando, tá? Até para você precificar, para você saber quanto você vai cobrar. Aí, olha só, já deu uma boa diferença. Já deu uma boa diferença do que estava. Ó, tem um sebo aqui nessa parte interna, ó, vou virar aqui para vocês verem, que eu vou retirar. E aí o que a gente chama de dar aquela maquiada na carne, né? Começa a ficar já diferente. Aí, por exemplo, se a gente pegar uma carne como essa, levar para o balcão, ela já tem apresentação. Olha a quantidade de coisas que nós retiramos daqui. Ela já tem apresentação. Se eu, porventura, pegar essa carne da maneira que ela está aqui, alguns locais vai retirar tudo isso aqui, vai retirar essas membranazinhas, toda aqui. A maioria dos locais do patinho não retira. Muitos locais não retiram. Então, por exemplo, se eu fosse enganchar essa carne, eu poderia levar ela para o balcão e fazer a apresentação dela já. E aí vocês conseguem já ver a diferença do que a gente perdeu, do que a gente tirou aqui, e a carne está pronta para ser apresentada no balcão. Fraldinha, nós temos a parte daqui de cima, então uma fraldinha excelente, uma excelente carne, uma boa cobertura de gordura. Temos a parte do vazio, bife do vazio aqui embaixo, tá? Que é essa parte arredondada aqui. E aí nós temos essa capa aqui, essa capa muito dura, borrachuda, ela precisa ser retirada. E aí, o que eu sempre falo, quando vai falar em refilar, em limpeza de carne, precisa entender o que é gordura, o que é sebo. Se o cliente, não gosto de gordura, então você pesa a gordura e ele paga por essa gordura. E você depois limpa, tá? Porque afinal a gordura a gente não tira da carne. E aqui do lado, ó, a parte de trás, a gente já tem toda essa parte de sebo, tá? Que é essa parte bem quebradiça, ó, mais seca, né? Então é completamente diferente dessa gordura. Aqui a gente não mexe. Aqui a gente já precisa limpar. E mais toda essa mochibinha de sebo. Então, por exemplo, vou começar a retirar essa mochibinha aqui da fraldinha. Ó, usando aqui o auxílio até da mão mesmo para puxar, ó, eu já consigo ir desmembrando ela. E aí eu vou fazer a separação, eu já posso fazer inclusive agora. Se eu quiser fazer agora, eu já posso fazer. Normalmente eu já puxo aqui para aproveitar que eu já estou separando, e depois eu já separo o vazio aqui. Algumas regiões chama só vazio, outros bife do vazio. E aí, ó, começa a ganhar forma.
Ó. E aí a parte de trás, ó, eu já venho. Legal de fazer, porque muda tudo. Quando você faz uma boa apresentação na sua carne, você vai vender melhor, a estética da carne fica muito boa. Então, sempre pensem na apresentação, naquilo que seu cliente vai ver, né? Ó. Tá vendo, ó? Isso aqui precisa ser retirado da carne, é impossível que se coma isso. E aí a gente já tem a parte do vazio limpa, olha só. Tudo que foi retirado e a gente já tem mais uma peça limpa. Seguindo aqui a parte da fraldinha. Normalmente, essa parte aqui, ó, é uma parte que é interessante que seja retirada. Muitos locais não se retiram. Se você for retirar, o correto é, entra com a faca aqui, ó, muito sutil, para você não ter perda de carne, ó, e você vai retirando gradativamente. O mais fino possível para você ter um aproveitamento melhor da carne, porque aqui é uma partezinha mais chata de trabalhar, e aí você vai retirando toda essa partezinha aqui até você conseguir tirar todo esse lado. Muitos dos locais, eu vou mostrar para vocês o que a grande maioria que não tira isso aqui faz. A gente pega, retira aqui, ó o cebão aqui, ó, duro, seco. Isso a gente não vende na carne, né? Apesar de ter uns tranqueiros aí que deixa o sebo na carne, né? Pessoal, e a conta é simples. Se você tem uma carne bem manipulada, bem limpa, automaticamente seu cliente vai pagar mais por isso, tá? Porque afinal você está tendo perdas e esse preço precisa ser repassado. Se você pega uma carne, a propaganda é grande demais, pode desconfiar, porque às vezes o negócio a carne não é bem limpa, a carne não tem qualidade e por aí vai. Aí aqui, ó, parte de trás, olha só já como ficou. Tiramos todo aquele sebo, lembrando que do lado de lá é só gordura, a gente não mexe. Essa parte aqui eu vou retirar, ó, que é aquele chicletão, né? Ó. O que acontece? Se eu comprar, estou falando agora de mim, uma fraldinha pro meu churrasco, por exemplo. Se eu chegar, como muitos açougues ou mercados fazem, e você chegar e tiver nesse padrão, foi retirado o grosso daqui de trás, essa membranazinha aqui eu comecei a mostrar para vocês aqui, muitos açougues não retiram, aí você teria que retirar. Se eu comprar essa carne, eu faço essa retirada aqui, porque isso aqui quando vai para a churrasqueira ou para a frigideira, fica borrachudo, incomoda. Então eu retiraria toda essa parte aqui. Mas mostrando para vocês, deixei aqui propositalmente para vocês verem a diferença do que é tirar toda essa membrana ou deixar essa membrana, que também tem um pedacinho do lado de cá. A grosso modo, se retira todo esse sebo, essa pelanca de cá, e aí você já tem a fraldinha limpa. Contrafilé. Uma peça linda de contrafilé, uma boa cobertura de gordura, no seu estado bruto, não foi mexido nada aqui, só foi desossado, tá? Então, se vocês olharem aqui a parte de trás, tá? Não foi, ó, a quantidade de sebo que tem aqui, então a gente precisa fazer toda essa retirada. O contrafilé é uma carne que ele tem uma cobertura de gordura, mas ao mesmo tempo, esse nervo lateral aqui que acompanha, ele começa a afinar, ele acaba vindo aqui por baixo dessa gordura. Apesar daqui ser um pouco mais fino, não deixa de ser o nervo, mas a gente sempre prioriza tirar essa lateral, que é a parte mais grosseira dele, tá? Então, normalmente, o que eu faço? Pego a faca,
Introduzo a faca aqui e começo a retirada desse nervo lateral. E aí, eu vou vir... Deixa eu tirar a capa aqui primeiro, ó. Vou separar a capa. Que alguns chamam de capa de filé, outros capa do contra, tá? E eu vou fazer a separação dela para ficar melhor para vocês visualizarem. Olha aqui. Retirei a capa. Tem um nervão duro, depois ela vai ser limpa, manipulada, né? Dependendo do que for fazer, do corte, etc. Então eu tenho uma capa aqui. Eu vou deixar ela aqui de lado, que não é o nosso objetivo a capa. Daqui sai bife ancho, prime rib, tomahawk, se for com osso, né? No caso, osso, prime rib, tomahawk, todos esses ossos. Daqui separamos o acém, tá? Seria o encontro do dianteiro com o traseiro lá na parte do acém. Então é uma parte muito gostosa, muito saborosa. E aí, dando sequência aqui, eu vou retirar esse nervo, ó. Olha só para vocês verem o tanto que isso aqui é grosso. Retiro toda essa lateral. Olha aqui para vocês verem, ó. Uma borracha, ó. Então isso aqui precisa ser retirado da carne, tá? Toda essa lateral. Ainda sobrou mais um pouco, ó. Sobrou mais um pouco. Eu vou fazer essa retirada aqui ainda. Sempre, gente, tirando o mínimo de carne possível, tá? Ó. Na gordura que eu já não mexo, tá vendo, ó? Fiz isso aqui. Daqui pra cá, eu já não mexeria mais. Aí a gente tem a parte de trás dele, ó. Dá uma olhada nesse sebão aqui, ó. Vou retirar. Faço um corte lateral, ó. Já retirando esse sebo e esse excesso de gordura aqui. Aí você acerta o corte, tá? Você acerta e ajusta o corte. A parte de trás aqui a gente tem esse sebo. Aí tem coisa, gente, que vocês precisam chegar num consenso seguinte. O que meu cliente exige, até que ponto eu posso ir para eu não perder dinheiro e o que eu posso fazer para o meu cliente ter carne de qualidade, carne boa, sem nervo, sem sebo, mas eu também não ter as perdas, né? Aqui, ó, ainda dá para tirar um pouquinho mais dessa lateral. Pessoal, acreditem, isso aqui, ó, incomoda. Isso aqui incomoda. Então, daqui, ó, a gente consegue ver que ela é uma gordura, um sebo grosseiro, quebradiço, tá? Eu já vi restaurantes servindo isso aqui, ó, porque não foi feito esse toalete da carne. É um ponto da limpeza aqui do contra que eu já... Olha só, já a mudança que deu, a outra cara que deu. Tá vendo? Todo aquele nervo grosseiro lateral de pelo menos aqui 3 dedos foi retirado, tá? Então, tá aí o contrafilé refilado, pronto para você fazer o corte que necessário for. Vamos passar para a próxima carne, que é um coxão duro. Aqui foi retirado já a picanha. Coxão duro, mesmo caso, está no seu estado bruto. Olha só para vocês verem. Sebo, essas pelanquinhas e isso aqui que é o que estraga a carne. Tem muitos supermercados, muitos açougues que fazem cortes e deixa esse nervo aqui. Tá? Então, isso aqui precisa ser retirado, isso aqui precisa ser refilado. E aí, vamos lá. Olha só, aqui nessa parte de trás do coxão duro, ó. Aí, de acordo com a carne que você for fazer, que você for manipular, o corte que você for fazer, assim, não interessa muito, porque dependendo da carne, que a maioria delas vai ter que fazer esse toalete. Umas menos, outras mais. Tem regiões do gado que tem muito mais limpeza para se fazer do que outras, né? Então, ó, bem fininho.
aqui em cima esse sebo. Vai ter muitos aí que vão falar, ah, não, mas eu achei que limpou pouco a carne. Outros vão falar, nossa, eu achei que limpou muito a carne. Enfim, aí é igual eu falei, vai depender do público que vocês trabalham, de onde você trabalha. Olha só, vou fazer um corte, ó, para poder marcar esse nervo e vou fazer a retirada dele. Ó, eu entro com a faca aqui. Aí tem vários jeitos de fazer a retirada dele. Aí vai entrar eu estou fazendo aqui de frente para a câmera, fica um pouco contramão para mim, mas é só para vocês entenderem e fica mais fácil para vocês verem, tá? Normalmente eu tiraria aqui, ó, por aqui, também é uma opção, e já traria ele para ficar o mais limpo possível, tá? Daqui para lá. Posso fazer até um apoio aqui para mim, e aí, ó, não sei se vai dar para vocês pegarem, mas a ideia mais ou menos é só o mais limpo possível aqui, e aí eu consegui retirar esse nervo. Tá vendo? Muito duro. Ó, o que sobrou aqui você vem com a faca. Você que assistiu esse vídeo aí, deixa nos comentários aí embaixo como essa carne, qual o nome que se dá para essa carne na sua região. Gente, nós temos visualizações aí do mundo inteiro. Muita gente visualiza, responde, manda mensagem. Então compartilhe com a gente. Aqui a gente tem Xande de Fora, Xandanga, Goiás se usa muito essa nomenclatura Xandanga ou colchão duro. Eu particularmente uso mais colchão duro, né? Então compartilhe com a gente aí sobre os nomes aí, que eu quero também conhecer a região que vocês estão e os nomes que se dão aí para essas carnes, tá? Vamos compartilhar o conhecimento aí. Aí, ó, retirei geralmente a parte de trás do colchão duro, a gente não tem muito o que fazer, porque normalmente é só uma cobertura de gordura, né? Não tem muito para se mexer, a não ser que venha alguma coisa machucada, alguma coisa diferente. Fora isso, não tem muito o que fazer. A nossa prioridade é aqui. Então, aqui, vou tirar mais um pedacinho aqui que sobrou aqui, ó. Aí, gente, é o seguinte, ó. Aqui é igual eu falei pra vocês, quando a gente faz a retirada, tá vendo aqui onde pegou a faca? Fica lisinho. Como eu mudei as posições aqui para mostrar mais, para gerar uma visibilidade melhor para vocês, aí ficou meio contramão aqui para mim fazer. Mas normalmente quando a gente faz essa retirada desse nervo, aqui fica retinho, tá? E aí a gente tem o colchão duro já limpo, já refilado, pronto para ir para o balcão. E aí você vai fazer a melhor apresentação no balcão das suas carnes. Então, por exemplo, vou pegar um gancho aqui para mostrar. Limpamos aqui o contrafilé. Duas formas a gente pode apresentar. Poderia cortar as partes e apresentar em partes separadas. Posso pendurar aqui e fazer a apresentação dessa forma no balcão, ou cortado apresentando as duas maneiras, né? Colchão duro, posso vir aqui apresentar ele dessa forma aqui. Entendam que a parte do refilar das carnes, a parte da apresentação das carnes, de como você vai enganchar, de como você vai mostrar, isso muda tudo aos olhos do seu cliente. Faça uma boa limpeza das carnes, apresente as carnes com uma boa qualidade, boa cobertura de gordura, e aí com certeza os seus clientes vão agradar. Grande abraço!